Paz seja com todos vocês, é o que desejo a todos os professores e professoras em mais uma pré-aula que nós estamos aqui para gravarmos, para debatermos, para aprendermos juntos sobre essa lição maravilhosa, sobre o que é o reino de Deus através das parábolas. Hoje nós vamos falar da aula de número 3, e a aula de número 3 ela vai abordar o tema o crescimento do reino de Deus. É importante você entender um pouquinho sobre esse crescimento para você levar para a sua sala de aula, que é o que você sempre tem feito e desenvolvido ao longo da sua carreira como professor, como superintendente, como auxiliar nesse reino maravilhoso. Eu quero iniciar mandando um grande abraço às pessoas que estão conosco, que nos ajudam a divulgar essa pré-aula, que nos ajudam a fazer parte da Escola Bíblica Dominical. Nós somos da EBP, Escola Bíblica de Professores em Foco, aqui da DTO, Assembleia de Deus, Ministério de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Eu sou o pastor Elias, estamos muito felizes por ter muitos seguidores. Nosso canal está aí a cada dia crescendo. Eu queria que você se inscrevesse, você que está nos assistindo, você que tem um amigo que é professor, mande o link para ele, peça para se inscrever no canal. Essa é uma honra saber que nós estamos ajudando professores, ajudando superintendentes e pastores ao longo desse Brasil e também fora do Brasil. Querido, hoje nós vamos falar sobre o crescimento do reino de Deus e essa aula é muito importante. A aula de número 4, nós vamos dar uma sequência para você entender. A aula de número 4 vai falar sobre perseverando na fé. E por que eu estou já discutindo a aula número 4? Porque é nessa aula de número 3 sobre o crescimento do reino de Deus que você vai fazer o reino crescer. Mas crescer em que sentido? Não só de você falar com o professor, mas de você dividir os tópicos na sala de aula para a próxima aula. Então, já que você tem 9 tópicos, sorteie 9 alunos para comentar um pouquinho de cada tópico e você fazer uma dinâmica muito bacana na sala de aula. Na classe dos irmãos, na classe das irmãs, na classe de jovens, você pode dividir esse tema e elaborar um pouquinho do conhecimento seu, colocar anexado sobre o copia e cola que vai ficar abaixo da lição e levar para a sala de aula. É assim que você vai descobrir novos professores, vai descobrir novos talentos dentro da sua sala de aula, ok? Nós vamos estudar hoje sobre o crescimento do reino de Deus. O textual diz, portanto, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 21, a verdade prática diz que o reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação dos séculos. É importante você iniciar com a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe dessa lição de número 3 está em Marcos 4, o versículo 30 e 32, também em Mateus 13, do 31 ao 33 e Lucas 13, do 18 ao 19. É o que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Todos abordam o mesmo tema, mas de maneira diferente. É importante você ler. Então é importante você iniciar aqui com Marcos 4, versículo 30 e 32. E após esse início, você escutar os seus alunos sobre o que é parábola, que já foi estudado, para ver se eles realmente estão aprendendo, e você vai fazer a introdução. A introdução diz que nós podemos dizer que, de alguma forma, todas as palavras de Jesus pressupõem o reino de Deus. Você vai explicar um pouquinho sobre o que é o reino de Deus, sobre a importância do reino de Deus nesse início, já dividir a sua aula para a próxima pré-aula, no próximo domingo, você vai ter alunos falando um pouquinho sobre cada tópico, sobre o que ele entendeu, e essa divisão, esse envolvimento da sala vai fazer com que aquela sala cresça, com que o reino de Deus cresça, com que você descubra novos professores, superintendentes, aquele que auxilia e que vai te ajudar muito na sala de aula, eu tenho certeza disso. Nessa introdução, eu queria que você falasse, nós estamos estudando sobre a parábola de Jesus, e essa parábola especial, ela é muito bacana, eu gosto muito dessa parábola, eu amo parábolas, e eu me prendo dessa parábola, porque nessa introdução vale a pena você parar a sala, você parar a sua sala, ou seja, a nossa sala, para refletirmos sobre o que é um grão de mostarda. Vale a pena que você levar um grão de mostarda para a sala de aula, para que todos conheçam e tenham aqui a noção real sobre o sentido dessa parábola. Eu sei que você vai encontrar um grão de mostarda para vender em uma feira ou em loja veterinária. Isso vai fazer o seu aluno entender o que é um grão de mostarda, que muitos falam, mas não entendem, nunca viu. Então é importante você levar. Ao lermos aqui o texto de Lucas 17, eu queria que você lesse esse texto na sala de aula, Lucas 17, versículo 6, quando Jesus responde, ele fala assim, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e planta-te no mar. Olha que interessante isso aqui, querido. Arranca-te e transplante-te no mar, e ela vos obedecerá.
Querido, essa afirmação de Jesus aqui, dentre outras, elas criam aqui em muitos cristãos uma sensação de fraqueza interior. Eu posso falar isso porque já me senti fraco. Assim, poxa, mas se Jesus diz, monte, mova de lugar se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, vai para tipo, outro lado, isso vai acontecer. Eu confesso que já fiquei orando para isso acontecer e eu nunca vi acontecer. Todos os cristãos já falaram, quando é criança na fé, quando nós somos crianças, nós fazemos isso. Mas isso gera uma fraqueza interior, pois quase automaticamente aqui vem em nosso pensamento, isso não é possível. Você pensa isso. Pelas leis da natureza, infelizmente, é o que acontece com muitos cristãos. Você coloca ali na natureza na frente e você pensa assim, seria impossível, isso é impossível. Entenda uma coisa, é o que acontece em muitas dessas passagens das Escrituras Sagradas. Em princípio, sempre despertam aqui dúvida e incredulidade, levando-nos à humilhante aqui constatação de que não entendemos direito o que a palavra quer nos dizer, o que a parábola quer nos trazer. É por isso que nós estamos estudando aqui o real sentido do que realmente são as parábolas de Jesus. É esse início que você perguntar para os alunos, quem já não sentiu aqui pequeno quando leu esse texto? Parece que Jesus está nos conflitando e nos mostrando que nós não temos fé. Não, não é isso. Nós vamos aprender isso hoje nessa aula, ok? O tópico de número 1 da nossa lição é falar sobre interpretação das parábolas sobre o reino de Deus. Aqui há algo muito interessante para você falar nesse tópico. Dos muitos elementos aqui utilizados por Jesus nas parábolas, nessa em especial será utilizado aqui um elemento da natureza. Ele vai utilizar um elemento da natureza como ele já utilizou diversas vezes. Essa aqui ele vai parar e falar sobre a natureza. Ele também recorrerá o que nós chamamos de símile, que nós estudamos na aula passada, ou similitude, que é aqui, que nada mais é que as características ou o estado do que é similar. É o que nós chamamos de semelhança. Similitude é a semelhança da cópia ao original. Ok? Isso você vai explicar. Quando Jesus aborda esse tema, ele está falando sobre a visão que muitos tinham acerca do reino de Deus, que por ele era pregado. Do que ele agora estava colocando sobre o que é o reino de Deus. Muitos já tinham essa visão no andar com ele, mas muitos também não entendiam o que era o reino de Deus. E ele vai explicar de uma maneira simples. Muitos não davam aqui importância, muitos zombavam, muitos falavam que ele tinha demônios, que ele era o próprio demônio, mas apesar de ser pequeno este reino na visão humana, este reino viria a ser um reino de destaque entre muitos outros reinos que já haviam caído, que iriam cair. Isso aqui é interessante. Porém, este reino, por sua vez, ele jamais seria aqui abalado por qualquer tipo de afronta ou força natural e também sobrenatural. É por isso que ele está fazendo essa comparação, ok? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso ao decorrer dessa lição. O tópico de número 2, ele vai falar sobre os contrastes. E nesse tópico número 2, eu queria que você entendesse como professor que o contraste no reino de Deus, ele sempre existirá. Por quê, pastor? Porque quando você lê a Bíblia, estuda a Bíblia, você vê que o pequeno é grande, o grande se torna pequeno, o rico é pobre e o pobre é rico. Isso dá um nó na cabeça. Quando nós paramos para estudar essa parábola em especial, nós notamos que o oculto naquele período em que Jesus pregava está sendo revelado desde o início da criação. E para nós gentios, desde o Pentecostes, isso foi revelado. Isso aqui é interessante. O que começou apenas com um homem comum, semelhante a todos, abriga hoje muitos que estavam às margens da criminalidade, muitos que estavam no meio das drogas, que estavam no homossexualismo, na homossexualidade aqui. E é interessante que antes era pequeno, e quem foi pequeno hoje está entre os grandes. Quem foi desprezado hoje está assentado entre os príncipes. O reino de Deus,
pequeno para muitos naquele período, irá revelar o seu verdadeiro tamanho quando Jesus voltar em glória para reinar com sua igreja. Aí sim é uma visão escatológica, e é interessante que só quem tem fé que enxerga essa visão. Lucas, o capítulo 1, desde o capítulo 1, desde a revelação, o versículo de número 33. Olha que interessante esse texto. Lucas 1, 33. Olha o que diz esse texto. Diz assim: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Isso é quando Maria estava grávida, o anjo aparece e diz: seu reinado não terá fim. Ok? O tópico de número 3, do item 1, ainda do item 1, ele vai falar sobre as aparências enganam. Nesse tópico, você vai dizer que tudo que é grande teve um início pequeno, como nós já acabamos de falar. Nada nasceu grande. O grande problema do ser humano é se esquecer de onde veio, querido. Esquecer-se aqui das suas origens. Como disse Jesus ao coxo na beira do tanque de Betesda aqui: tome a sua cama e ande. Isso é, não esqueça nunca de onde você estava, o que você estava fazendo, como você era. As pessoas se esquecem, e isso deve ser falado nessa aula. Quantos líderes aqui estão fazendo da igreja um trampolim para subir na vida? E isso deve ser um destaque, porque esses líderes, eles aproveitaram e aproveitam do cargo e começam a rotular aqui os irmãos pela posição social. E essa posição social, ela vai ocupar na igreja um destaque. Por quê? O que vale é o valor do dízimo. E isso deve ser falado. Nós temos que aplicar hoje, isso aqui é um achômetro meu, nós precisamos começar, estamos precisando colocar em prática aqui a ação de anônimos no reino. Esse anônimo no reino aqui, do reino, é em todas as escalas, e em especial aqui aos líderes. Há um texto muito bom de Efésios, no capítulo 5, versículo número 1, que diz: sede, pois, meus imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Nesse sentido, nós precisamos entender que os pastores, os líderes, têm que se entregar pela igreja e não usurpar da igreja, como nós estamos vendo hoje. Muitas pessoas estão desviando por causa dos escândalos, do descaso que os pastores estão fazendo com o povo de Deus. Nós vamos continuar entendendo isso aqui no tópico número 2. Já o tópico número 2, ele vai abordar o tema a expansão do reino de Deus. E nesse tópico, ele inicia dizendo que o subtópico campo da semeadura, e há algo muito importante a ser falado nesse tópico. Por que, pastor Elias? Porque ao estudarmos os evangelhos sinóticos, nós podemos notar a diferença entre o termo terra, campo e horta, narrado pelos próprios discípulos. Essa alteração na palavra campo, terra e horta, na linguagem, não nos pode tirar aqui o real sentido da parábola, que trata o termo terra, trata o termo campo, trata aqui o termo horta como sendo um mundo. O mundo que? O mundo e suas tentativas de influências sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Logo, esse mundo não está sendo impactado aqui como deveria, mas em todo momento ele é impactado ao longo de muitos anos pela influência positiva da igreja com a pregação das boas novas. Deveríamos estar muito além? Com certeza. Nós somos hoje 30% da população. A nível mundial, nós temos 30% de evangélicos, de cristãos. Agora deveríamos estar além, porque a cada dia que passa a pregação deveria ser mais influente. Os escândalos estão tirando aqui o poder do evangelho. É o poder da boa nova. Mas e quem está expandindo o escândalo? Nós, seres humanos. O que deveria ser pregado, o que deveria ser falado com ênfase, está caindo ao longo dos anos, porque a ênfase do evangelho está sendo esquecida. Estamos colocando à frente muitas outras coisas que não é o evangelho do Senhor. Por isso, nós devemos empenhar para entender qual é, afinal, o sentido espiritual mais profundo das palavras de Jesus, em especial as parábolas. E principalmente aqui quando nós falamos sobre os evangelhos sinóticos que narram as parábolas de Jesus. Ok? O tópico de número 2, do item 2,
vamos continuar estudando aqui, ele vai abordar, Gabi vai abordar um lugar debaixo da sombra. Você vai falar nesse tópico que e aqui é um texto muito usado, eu quero até fazer uma análise com você aqui, a análise de uma grande árvore vindo de uma pequena semente. Essa análise que é feita pelo próprio Jesus, ela não pode ser vista como um tropeço para o trabalho de Deus, de maneira nenhuma. Por quê? Pois Jesus disse que o Evangelho só seria entendido aqui, querido, pelos corações humildes, por pessoas humildes. Sendo assim, não podemos menosprezar os que não têm nome. Esse nome aqui está entre aspas para você entender, e você vai entender o linguajar cristão quando eu falo isso, no reino de Deus. Os que não têm nome no reino de Deus, eles levam a mesma semente plantada no solo, como vimos na lição de número 2. É interessante que este pequeno homem, ou essa pequena mulher, quando está firmada na palavra, produz sombra para muitos que têm uma vida abastada, mas não têm felicidade. Produz aqui, esses pequenos, eles trazem consigo aqui conselhos que poucos psicólogos podem ter. Eles trazem consigo aqui palavras que acalmam a tempestade de um coração aflito, de um coração desesperado. Isso é, eles trazem consigo aqui a presença do amável Espírito Santo, e é Ele quem revela o profundo, o oculto. Esse pequeno na igreja, esse desprezado na igreja, são os que mais oram, são os que mais têm comunhão, são os que mais participam, são os fiéis em todos os sentidos. Aqui não quero dizer só no sentido do dízimo, mas é profundo com Deus, tem intimidade com Deus. Quando eu falo sobre anonimato, como eu falei no tópico anterior, eu creio que deve ser colocado, é um achômetro meu. Eu odeio colocar nome no dízimo, no envelope de dízimo. Eu acho isso um rótulo humano para as pessoas mostrar em qual valor que realmente ela tem. E aí você vê rótulo na igreja porque fulano deu um dízimo maior, fulano deu um dízimo menor. Não, tinha que ser colocado somente o dízimo e acabou. Participa e a lei da liberalidade deve operar. Esse aqui é um pensamento meu como pastor, e eu tento o máximo colocar isso nas igrejas. Por quê? Porque os pastores não sabem quem é quem, e não tem tempo de ficar rotulando pessoas pelo valor que ele traz para a igreja. Isso é real, isso é real. Eu como pastor posso falar isso. É uma vergonha que nós estamos vendo nos últimos dias. O tópico de número 3, ele vai falar sobre não despreze os pequenos começos. Há um texto muito bom, e eu sempre lembro de um professor que eu tive chamado Walter Santos, lá de BH, grande beijo no coração, sempre está conosco, que diz: quem despreza os dias das pequenas coisas, ou quem despreza os dias das coisas pequenas, Zacarias 4, versículo 10, ele sempre fala isso. Querido, se contentar com o início pequeno é saber esperar com gratidão que virá a ser grande em nossas vidas. Quem falou isso? Pastor Elias Barbosa, eu que falei. Então anote isso. Quem se contentar aqui com o início pequeno é saber esperar com gratidão que virá a ser grande em nossas vidas. Jesus, como homem, ele soube estar em um corpo menor. Jesus, como homem, ele soube estar num corpo sem poder nenhum, num corpo imperfeito. Querido, é interessante que Jesus, como homem, ele soube estar dentro de um corpo com essas características, mesmo ele sendo perfeito. Ele soube esperar aqui a glorificação, mesmo que tudo parecia impossível. Aí você pode pensar, mas ele era o Filho de Deus e ele já sabia de tudo na sua presciência, por isso que ele soube aguardar. Ah, pastor, por que você está falando isso? É um contexto muito bom, eu quero já abrir aqui e deixar para nós lermos aqui João 14, você vai entender por que eu estou falando isso, porque nós, como os filhos de Deus, também sabemos das promessas, e tampouco nós confiamos no que ele mesmo disse, e está em João 14, o versículo de número 1 ao 3, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos
receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. O que nos falta, então? Já que ele prometeu que vai nos levar, já que ele falou que está preparando, já que ele nos tem como filho. Querido, o que nos falta é a mesma convicção de Jesus. É a mesma convicção do Mestre, em saber que o Pai tem um plano, que o Pai elaborou um plano. E aí você diz assim, ele poderia estar num corpo pequeno, ele poderia estar num corpo sem poder, só que ele tinha convicção de que ele, o próprio Cristo, iria cumprir tudo que foi ordenado, tudo que foi colocado. Nós precisamos cumprir tudo que nos foi outorgado. Aqui há algo interessante. O Evangelho deve ser pregado. É ordem. É ordem. E essa ordem deve ser cumprida. Só assim nós estaremos com Ele nas mansões celestiais. Tópico de número 3, caminhando para o final da nossa lição, ele fala quem participa do reino de Deus. E aqui há algo interessante nesse tópico número 3, porque ele vai iniciar com a pergunta: quem participa do reino de Deus? Ele diz: todos os autênticos discípulos de Cristo participam do reino de Deus. Entenda uma coisa, e há algo muito importante para ser falado aqui. A autenticidade é uma característica de alguém que vem de uma raiz original, que foi firmado na raiz original. E essa raiz nós sabemos quem é. A pedra de esquina que foi rejeitada por muitos. E estar aqui, querido, não é ser. Tem muita gente estando, tem muita gente permanecendo, tem muita gente ficando e não assumindo aqui o compromisso com Deus por meros caprichos com o mundo. Um cristão genuíno, querido, é um verdadeiro discipulador por onde ele passar. Independente aqui das circunstâncias, a certeza de ir morar no céu, como diz João 14, versículo 1 e 3, o faz aqui um verdadeiro servo de Deus e um ganhador de almas. Isso aqui é interessante. Quem descobre a liberdade quer que outras pessoas sejam livres. Isso, infelizmente, não é o lema de muitas igrejas hoje no mundo. O hedonismo tomou conta da igreja moderna, a fazendo refém aqui dos prazeres terrenos, do que há na terra de melhor. Mateus, o capítulo 6, o versículo de número 21, há um texto muito bom, que diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha, querido, ser discípulo não é atender aqui ao convite e ir à frente lá. Não, isso não é ser discípulo. Isso é aceitar Jesus como Salvador. Ser discípulo é pregar o reino de Deus a todos quantos estão apegados ao sistema de Satanás e seus anjos. É libertar os cativos, todo dia estar libertando pessoas do cativeiro, é quebrar cadeias e cumprir aqui a missão de ser igreja, pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer será salvo. Esse é o trabalho do verdadeiro cristão, ok? Isso é participar aqui do reino de Deus. Tópico de número 2, nós vamos falar aqui sobre quem ele vai abordar aqui, quem tem uma relação pessoal com Jesus. É interessante que ser discípulo vai além de sentar e aprender. Então, você vai aprender sobre que aceitar não é ser discípulo e continuar pregando é ser discípulo. Agora, ser discípulo vai além de você sentar e aprender, muito além disso. É exatamente se levantar e ensinar o que foi ensinado, espalhar o que te foi confiado. O medo aqui, a ansiedade, não pode te roubar o maior aprendizado que te foi colocado, que te foi ensinado, que te foi confiado. Qual é o aprendizado, pastor? É simples: o de ser cidadão dos céus, como eu acabei de falar. O de ser salvo pelo sangue de Jesus Cristo. E principalmente aqui, o de operar milagres no nome acima de todos os nomes. Os discípulos voltaram maravilhados quando Jesus o havia dispersado os 70 e disse: nós expulsamos o demônio, Jesus falou assim: eu vi Satanás cair do céu. Ou seja, vocês precisam entender que vocês são seres humanos e que vocês
não realizam nada se não for em nome do Pai, se não for um nome acima de todos. Tem muita gente achando que é ele que faz milagre, tem muita gente achando que é ele que expulsa o demônio, tem muita gente utilizando lenço, utilizando... Para com isso, querido. É preciso ter confiabilidade no nome de Jesus. O nome de Jesus é quem realiza essas maravilhas. Lucas 6, há um texto muito bom para ser estudado, e eu gosto de entender esses textos. Por quê? Porque isso me faz abrir a mente quando eu estudo sobre isso. O versículo de número 40, ele diz: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Então você não pode querer estar acima, como eu vejo homens em placas de igreja. Não, você não está acima. O nome que deve estar é o próprio nome de Jesus. Eu dou da honra, majestade, glória e louvor eternamente pelos séculos dos séculos. Tópico de número 3, nós vamos falar sobre quem tem uma caminhada dinâmica com Cristo. Entenda uma coisa, a segurança terrena, como o nome já diz, é apenas terrena. Então, o que é da terra? Terra. Mas quem aceitou aqui ao chamado e vive apegado à segurança celestial é diferente. Quem aceitou o chamado, ele vive apegado à segurança celestial. Ele vive apegado ao próprio Cristo. Se o grão de mostarda, isso aqui é uma comparação muito interessante que eu coloquei aqui para você entender. Se um grão de mostarda tivesse a possibilidade de olhar para si mesmo e conseguisse se enxergar, ele teria tudo para desanimar. Ele teria tudo para parar. Por si mesmo, ele não teria nada para se apresentar. Isso aqui deve ser feito, esse paralelo na sua sala de aula. Isso deve ser falado. É assim também, e assim também aqui você pode entender que muitas pessoas, muitas vezes, nós nos desanimamos ao longo dessa caminhada. Muitas pessoas desanimam. Nós olhamos para nós e vemos aqui uma fé relativamente pequena, como foi falado no texto lá no início. Lá no início, uma fé limitada. E então nós ficamos desanimados. Isso é comum do lado humano, do lado do seu ser humano, irá sempre pensar assim. Não, querido. Ele simplesmente, aqui o grão de mostarda, ele não pensa assim. Você não deve pensar assim. Por quê? Porque o grão de mostarda, ele simplesmente se deixa plantar na terra. Ali, ele começa a crescer. E finalmente se torna aquilo que deve ser, ou seja, uma árvore em cujos ramos aninham-se aves do céu, como diz Lucas 13, versículo de número 19. Eu sei aqui que às vezes você se sente como uma formiga, ou então você se sente até como um próprio grão de mostarda. Mas se você for plantado no solo espiritual, se você estiver numa comunidade como a formiga, onde todos trabalham, desempenham o chamado de Cristo, você irá crescer, você irá dar frutos, você irá frutificar e você irá alimentar muitas pessoas que necessitam de uma palavra de amor. Você precisa entender o reino de Deus como parte de sua vida, ok? Espero que essa lição seja bênção na sua vida e até a próxima pré-aula. E a fé me chama.